Fala pessoal, tudo bom? Boa noite para quem está assistindo a gente. Estamos com mais um episódio do podcast da Arquitetura Tudo e Casa Cor Ceará 2023. Felizmente, a Casa Cor já acabou, mas a gente continua com nossos episódios por aqui para mostrar para vocês tudo que aconteceu. Mas o ambiente de hoje continua por mais uns dias, então daqui a pouco você vai ficar sabendo qual é o ambiente, quem é minha convidada. Eu sou Regis Codes, arquiteto, fundador da Lealtar Arquitetura e idealizador do podcast da Arquitetura Tudo. Queria agradecer a Neuma Figueiredo por essa oportunidade dessa temporada especial com os profissionais da Casa Cor e que foi e está sendo super bacana. Já agradeço também sua audiência novamente. Se você está assistindo aí de manhã, de tarde, bom dia, boa tarde, porque os nossos episódios ficam todos disponíveis no canal da Lealtar Arquitetura no YouTube. Já vou deixar meu convite para você. Já curte, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber as notificações de todos os conteúdos e episódios que vão sair em nosso canal, tá bom? Sem muita conversa, Yara, já pode rodar a vinheta do nosso episódio para você saber quem é que está aqui comigo e o ambiente que a gente vai conversar hoje. Bem-vindos à temporada especial do podcast da Arquitetura a Tudo e Casa Cor Ceará 2023. Ambiente de hoje: Casa Corpo e Morada do Sol, assinado pela arquiteta Brenda Rolim. Realização e produção: Lealtar Arquitetura e Érica Rosal Comunicação. Apoio geral: Casa Cor Ceará 2023, arquiteto dos sonhos. Apoio: Rádica Revestimentos Especiais, Romanza Móveis Planejados Fortaleza, Rádio Tempo FM 103,9, Cadeirode Móveis Corporativos. Imaginou a sua marca aqui? Fala com a gente e saiba como. Você já viu aí quem é nossa convidada, ilustre convidada de hoje. Obrigado, Brenda. Brenda Rolim, arquiteta, com o ambiente Casa, Corpo e Morada do Sol. Pegou bem o tema da Casa Cor, né? Que é Casa, Corpo e Morada, e ampliou um pouquinho, né? Obrigado pela sua presença. Brenda, você pode se apresentar aí para nossa audiência, falar um pouquinho da sua história, para depois a gente entrar aí no tema Casa Cor. Obrigado pela presença. Obrigada pelo ilustre. Vou tentar corresponder aqui às expectativas. Eu sou Brenda Rolim, sou arquiteta, já atuo aqui em Fortaleza, né? Sou de Fortaleza e formada em Fortaleza e atuo aqui já há 15 anos, né? Já fiz várias edições da Casa Cor e essa foi a edição mais especial ainda porque foi um ambiente dentro do shopping. Porque está sendo ainda, né? E eu tive a oportunidade de fazer contatos e mostrar um pouco do nosso trabalho, né, dos arquitetos e arquitetos de interiores, para mais pessoas, né? Então foi uma oportunidade assim de ouro que eu sou muito grata e tentei aproveitar ao máximo. Sendo e lá é aberto ao público sem ingresso, não. A pessoa chegou, pode olhar, né? Isso, visitação gratuita. Tá no shopping Iguatemi Bosque, né? Exato. E fica naquela praça de alimentação, naquela praça nova, né? Aquela praça de eventos ali ao lado, né? Em frente a Zara, quase. A Zara, é. Entre Zara e Amaro ali, mais ou menos. Eu acho a parte mais bonita hoje do shopping, né? Tem uma estrutura de madeira incrível, né? Um investimento que o Iguatemi fez na nossa cidade que eu gosto de reverberar, porque achei, assim, muito bonito em termos de arquitetura. E eu tô lá nesse lugar super especial. E é uma praça que realmente é muito utilizada ali, né? E acho que ficou bem localizada ali naquele espaço. Você atua com arquitetura residencial, comercial, não foi novidade aí tá em shopping para você? Não, já tô acostumado com a vida noturna do shopping. Que aí a gente vai entender também aqui os desafios, porque assim, todo mundo acha que participar de uma mostra é só o glamour, né? Mas tem o perrengue, até assim, o teu ambiente ele estreou um pouco depois do que a mostra em si da Casa Cor, né? E quando eu entrei em contato com a Casa Cor para fazer a temporada, não estava lá na lista. Então foi assim, uma novidade de última hora, né? Foi uma surpresa, né? A gente não podia divulgar porque estava uma negociação, tinha um trâmite com o Iguatemi. O Iguatemi tinha uma agenda de eventos e dependia de consolidar, né, a nossa entrada nessa agenda de eventos do Iguatemi para a gente poder divulgar. Então foi um ambiente meio que surpresa para a Casa Cor.
Bacana. É novidade, tu sabe dizer se é novidade nas Casa Cores do Brasil ou se é a primeira vez ou já teve ambientes em shopping? Então, já houve no momento da pandemia, né, uma casa coexterna, né, que em algumas cidades foram. O vitrine, né, que chamava. Que a gente chamava Janelas Casa Cor, verdade, né? Janelas. Então elas foram espalhadas aqui em Fortaleza, aconteceu na Beira-Mar, também eu participei, foi uma oportunidade incrível também, foi muito bom. Mas assim, existindo a casa da Casa Cor, um ambiente fora aconteceu pela primeira vez nessa edição. Bacana, então é uma novidade, uma inovação aí da Casa Cor Ceará que provavelmente, como você está falando, pela repercussão, deve se espalhar aí por outras praças, né? Me diz um pouquinho de como é que surgiu essa oportunidade, porque eu estou perguntando para todos os profissionais como foi a escolha do ambiente. O teu foi meio que surgiu ali, imagino eu, né? Depois, e como é que foi a tua aceitação desse desafio? Pronto, a gente geralmente escolhe o ambiente. Esse ano, o ambiente me escolheu, né? Sim. Era um ambiente comemorativo, aos 25 anos da Casa Cor. Neuma me escolheu porque eu me alinho muito com a trajetória dela dentro da Casa Cor, com os valores com que ela acredita. Ela sempre teve essa vontade, né, de, dentro da mostra de decoração, fazer com que as pessoas valorizassem o nosso artesanato, valorizassem os nossos produtos, os nossos artistas. E eu sempre tive muito alinhada, nunca foi uma dificuldade para ela me convencer a fazer isso, porque realmente é uma coisa que eu também acredito, né? Eu acredito que a gente tem que fortalecer nossa economia local, a gente tem que se valorizar. Sim. Eu sou nordestina, morro de orgulho de ser, amo minha cidade, amo minhas raízes, amo os meus valores, e eu acho que a gente acaba colocando no nosso trabalho, né, as coisas que a gente acredita. Então a minha atitude sempre foi essa. E quando ela pensou nesse ambiente que comemorava os 25 anos da Casa Cor, ela achou que eu teria essa sensibilidade para olhar para a história da Casa Cor e tentar trazer um ambiente que mostrasse esse recorte. E o que foi esse recorte, né? Eu peguei as revistas do começo da Casa Cor, eu estudei começo, meio, fim da Casa Cor para traduzir esses 25 anos. E a Casa Cor, quando começou, era uma mostra muito regional. Sim. As primeiras edições da Casa Cor, houve um tempo... Tinha uma arquiteta muito conhecida, que era a Janete Costa, que usava muito artesanato. A própria Neuma trabalhou com uma loja que vendia coisas de artesanato, móveis de ratã. Então, tinha esse olhar muito regional. Com o passar do tempo, a gente acabou ficando um pouco, como eu posso dizer, um pouco paulista. Foi assim, eu acho que com a globalização, Isso. A gente não fala nem que é mundial, mas do próprio país foi ficando mais homogêneo, né? Isso. Então os gostos foram... Até a chegada era mais fácil dos produtos para o Brasil inteiro, antes era mais localizado, né? Isso, então houve um tempo, que inclusive foi o tempo que eu entrei no mercado, né? Que quanto mais industrializado, laca, aço... Se olhava muito para o que se fazia em São Paulo, que sempre foi São Paulo e Rio, né? Sempre foram a referência, os grandes centros, e a gente acabava se envergonhando um pouco do que era nosso, como se fosse menor, porque o padrão, né? É como se fosse uma colonização dentro do país, Sim. né? Éramos colonizados pelos grandes centros, né? Pelo eixo ali econômico mais forte. Vinha sempre a ideia chegando aqui e dominando, né? Exatamente. E aí, com o passar do tempo, a evolução mesmo de sociedade, né? A gente pode perceber que o Nordeste está em alta, né? As pessoas estão muito olhando para a identidade. Isso vem de um processo mesmo de crise da gente, né? Crise da civilização, porque... Até o próprio sotaque da gente, né? A gente, por muito tempo, pelo menos eu digo isso porque quando a gente vai criar conteúdo, o próprio sotaque da gente às vezes se torna... Era barreira, hoje não, né? Hoje não, hoje na verdade é inclusive um motivo de orgulho, Sim. né? E torna mais charmoso. Mas o que aconteceu é que houve uma tomada de consciência mundial diante da globalização, todo mundo igual. Aí a gente começa a ficar meio perdido como sociedade e começa esse caminho de volta, de resgate, de busca, né? De identidade, de pertencimento, de raízes. Então isso vem de uma crise filosófica que é mundial. E obviamente
a arquitetura como a arte, né? Elas são registros do momento que a gente vive. E eu sempre tive muita sensibilidade a isso e sempre procurei fazer o meu fazer o meu projeto dentro do que eu estava assistindo como a zeitgeist do mundo, né? Tipo, com o espírito do tempo que eu estou vivendo. Sim. E aí o seu ambiente, então, traz, vamos dizer assim, esse caminho. Mas a tua história na Casa Cor, já são quantas mostras que você participou? Olha, eu nem sei mais, acho que umas 8, 9 ou 10. Na verdade, eu já perdi as contas. Mas assim que eu me formei, eu já participei. Primeira vez, a Neuma me deu um espacinho que era como se fosse uma brinquedoteca. Na verdade, era um jardinzinho para pôr uns brinquedos. E aí eu perguntei, mas se eu construir uma casinha e em vez do jardinzinho com brinquedos para as crianças, fizer uma brinquedoteca? Ela, não, tudo bem. Você tem esse espaço, vai lá, constrói. Eu não era conhecida, era a primeira vez que eu participava. E a gente fez uma brinquedoteca bem charmosinha e eu não tinha muito acesso aos fornecedores, então ia numa loja e pedia um produto usado, tentava aproveitar coisas que existiam, já que eles não iam investir em mim. Que também é um traço do teu trabalho, né? De resgatar, de ter uma sustentabilidade bem firme aí no uso dos materiais, né? Isso, eu acho que as dificuldades fazem com que a gente tenha que pensar mais e que a gente evolua, né? Então, assim, por eu não ter um caminho aberto, fácil, eu sempre tive que buscar as minhas soluções para chegar onde eu queria, né? Eu nunca aceitei o não, eu sempre fui teimosa e geralmente uma pessoa que se forma, que não tem apoio, pergunta para qualquer pessoa, você pode participar de uma Casa Cor? Não, mas eu era teimosa. E foi. E fui. E conheci os arquitetos, muita gente me ajudou, às vezes o mestre de obra da obra vizinha me via ali naquela agonia e me ajudava. Então, foi muito legal como aprendizado até, porque eu gosto muito de obra, eu estou muito dentro das obras e eu entendo muito. Então, assim, foi uma coisa que me ajudou também a entender bastante de obra, foi ter que passar pelo perrengue de ser a dona da obra. Ser a dona da obra, que é diferente quando você faz para você. E a Casa Cor é muito sim também, né? E você ainda condensa a obra num curto espaço de tempo. Isso. Né? Vamos entrar um pouquinho assim, o que você acha importante para um profissional, já que a sua carreira é meio entrelaçada aí com a Casa Cor? Qual a importância, né, de um profissional estar na Casa Cor? O que você valoriza em estar numa mostra como a Casa Cor? Na verdade, assim, quando você quer entrar no mercado, você tem que construir sua marca, né? Às vezes as pessoas ficam fazendo uma conta de padeiro de quanto eu vou gastar, quanto cliente eu vou ter de volta de acordo com o que eu gastei, que é uma conta simples, que também funciona, Sim. faz parte do jogo, mas eu acho que a conta maior é a gente pensar, né? Quanto vale a minha marca? Quanto vale as pessoas me conhecerem? Quanto vale as pessoas voltarem os olhos para o que eu estou querendo mostrar, né? Sim. E geralmente quando você começa e não tem uma condição de sou filha de uma construtora, então meu pai vai me colocar para fazer aqui todos os apartamentos decorados. Nem todo mundo tem essas oportunidades. Às vezes a oportunidade é seu tio, né, um primo, e você começa assim. Que normalmente é assim, né? É difícil a inserção no mercado de arquitetura. Isso, é difícil. Para o jovem recém-formado é muito difícil. Então, foi uma maneira que eu encontrei, né, de mostrar o meu trabalho, chamou a atenção de muitas pessoas por essas soluções criativas, né, que estavam um pouco fora ali do que as pessoas costumavam fazer. O ambiente chamou muita atenção, ele saiu na capa do jornal, foi bem legal. E foi o começo de uma jornada. E eu sempre gostei de fazer arquitetura porque é um projeto que eu faço para mim, é um projeto com a minha fé. Porque às vezes você tem a oportunidade de fazer a cozinha da sua tia, mas de repente você tá ali como instrumento e você vai trazer para a realidade a ideia, o pensamento, o conceito, o que ela acredita, né? Não é o seu projeto, é o projeto dela que você é uma ferramenta. Isso é muito importante também. Eu sempre me enxerguei como uma ferramenta, eu faço projeto de todo tipo, para todo tipo de pessoa, porque eu sou uma ferramenta técnica para transformar aquela ideia em um resultado de arquitetura e arquitetura de interiores. Só que na Casa Cor eu sou a minha própria cliente. Então eu invento a minha história, eu vejo o que está acontecendo no mundo, eu imagino como é que eu deveria contar isso para as outras pessoas através do ambiente construído. E aí eu tenho essa liberdade artística, né? De, vou fazer um teto roxo. Eu lembro que essa brinquedoteca, eu pintei ela de azul marinho. E a empresa de tintas me ligava. Olha, porque a gente está olhando aqui o ambiente brinquedoteca e a gente está achando que o código está errado, porque é uma cor azul marinho.
Aí eu, não, é essa cor mesmo. Mas é uma quase um marinho bem escura. Aí eu, é essa cor mesmo. Por quê? Porque eu... Era fora do convencional. Porque o convencional é você fazer branco e colocar coisas coloridas. Só que quando você coloca o colorido no fundo escuro, destaca mais. O colorido, ele salta, ele brilha. Você não tem a percepção do tamanho do espaço, dá a sensação que o espaço é mais amplo. Então, também tinha essas minhas expertises de sempre ser muito pesquisadora e muito estudiosa e saber o que eu estou fazendo, de conhecer, né? Entender da Gestalt, entender de semiótica e saber o que eu estava fazendo. E aí, os meus ambientes chamavam atenção porque eles acabavam sendo um pouco disruptivos em relação ao que as pessoas esperavam. Chamava atenção pela estranheza, né? Que isso é uma técnica que o marketing usa, né? Mas nessa época, hoje eu estudo e entendo isso, mas naquela época eu fazia de maneira intuitiva, né? Se eu fizesse a mesma coisa, eu não ia conseguir me destacar dentro daquelas pessoas que faziam a mesma coisa melhor. Então, eu sempre procurei fazer um caminho um pouco outsider, assim. Fazer diferente, né? Fazer diferente para realmente chamar a atenção, né? Quando tudo se destaca, né? Quando tudo é igual, quando tudo se destaca, nada se destaca, né? Então, você tem que fazer o diferente para ter um destaque, né? Mas, de certa maneira, não era uma estratégia de marketing. Era uma coisa natural minha, uma vontade de fazer coisas diferentes. Já tinha morado fora, via que lá as pessoas eram mais desprendidas com as regras, né? Aqui ainda existia muito aquilo de quarto de bebê é de um jeito, cozinha é sempre dessa cor. Hoje tá tudo muito mais... Assim, da época que eu comecei para trabalhar para hoje, o que eu faço hoje é lugar comum, mas na época eu fiz uma casa cor com piso de ladrilho hidráulico. Ninguém usava ladrilho hidráulico, era uma coisa assim pobre, né? Só que como eu tinha uma memória afetiva com ladrilho hidráulico, eu disse, tá todo mundo começando a usar cimento queimado, mas o nosso cimento, nosso piso de cimento é o ladrilho hidráulico. Sim. Então eu ia pro ladrilho hidráulico e as pessoas, ladrilho hidráulico. E remete à casa dos avós, isso, né? Novamente. As pessoas gostavam, só que era usado, era aquilo que ele conhecia, só que numa roupagem nova, né? Numa abordagem nova, numa abordagem moderna. Então isso chamava atenção, fazia com que as pessoas conversassem comigo, quisessem entender por que eu escolhi o ladrilho. Criava conexão. Isso, mas eu escolhi o ladrilho por quê? Porque era um produto artesanal, feito aqui por uma fábrica que foi do bisavô, do avô, e hoje estava no comando de mulheres, seguindo com a tradição da família de fazer o ladrilho. Então, o ladrilho que estava lá na Casa Cor... tinha uma história alinhada com seus valores. Provavelmente é um ladrilho que saiu do mesmo lugar da igrejinha da sua avó, que você passou lá por cima várias vezes. Então, eu gosto muito dessa energia impregnada na história. Não é só o produto pelo produto, né? É de onde ele vem e por que ele vem, né? De onde surgiu a história e qual a razão dessa história. E o contar a história também é uma ferramenta enorme aí. Você está falando e tem muitas questões aí do que você também hoje trabalha, que é a questão da neuroarquitetura, né? Então, tem todo um contexto, né? Agora, para o teu conceito do ambiente, o ambiente que está lá no shopping, como é que você desenvolveu o teu conceito? Agora eu não vou mostrar nenhuma imagem para a gente primeiro imaginar, fazer as pessoas que não foram imaginar, ou quem já foi lembrar, né? Qual foi o teu conceito no desenvolvimento do ambiente que está no shopping? Pronto, o meu ambiente do shopping, ele é um projeto de arquitetura e de arquitetura de interiores, né? Então, primeiro eu tive que pensar na arquitetura cearense. Mas pensando na arquitetura cearense tradicional, vernacular, e trazendo para essa visão, né, para essa roupagem moderna. O que é a arquitetura cearense? Sempre foi muito iluminada, né? Somos um lugar de luz. Sim. Somos um lugar de explorar paisagens, geralmente, né? E temos uma brisa, temos um vento, que é uma dádiva. Então, nossas dádivas hoje é sol e vento. Inclusive, economicamente, sol e vento são... Hoje é uma moeda econômica fortíssima. Nunca estivemos tão em alta, porque o que temos, privilégios naturais de sol e vento, é tudo que o mundo quer e precisa hoje, né? Então, eu olhei para o sol e para o vento. Então, eu fiz um ambiente muito aberto para que essa luz percorresse o ambiente, apesar da gente estar no shopping, mas eu sempre imagino como se fosse uma coisa real, porque eu não faço projetos que não funcionem na vida real, isso aí também é uma característica minha. E eu fiz um ambiente todo fechado por vidros ou por brises. Os brises, eles são os primos das venezianas, que a gente tem nas casas de interior, que é aquela maneira de você controlar tanto a visibilidade quanto a entrada de ventilação. Sim.
Então, eu não usei a veneziana, mas usei o Breeze, que traz o mesmo conceito. E o Breeze é algo modernista, que se usa na Europa. Então, assim, a mesma tecnologia, né? A mesma ideia tecnológica, só que a aplicação é diferente. Então, usei Breezes, fiz uma estrutura toda modular para que fosse construída muito rápido. Então, eu tinha que ser muito inteligente no projeto para que aquilo ali... No shopping, a gente só pode trabalhar de madrugada, né? A gente começa de meia-noite... Ainda é um espaço curto, né? De meia-noite até umas 6, 7, 8 da manhã. E a entrada de material é complicada, tudo é mais complicado no shopping. E a gente tinha um prazo ali de 5 dias, né? De montagem de tapume. Assim, quantas pessoas lá na Casa Cor passaram 3 meses montando seus ambientes, eu montei o meu ambiente em 5 dias. Então, imagina como... Foi um desafio profissional para mim, né? Sem dúvida. O quão inteligente eu consigo fazer uma coisa, o quão alinhada eu consigo estar com meus parceiros para que tudo funcione. E os meus parceiros foram incríveis, ficaram lá até de manhã comigo. É um pré-moldadozão para chegar, pré-montado para chegar e só encaixar ali o máximo possível. Isso, e aí eu exercitei algo que eu já sempre faço, que é ter essa troca com quem executa, sabe? Eu sempre escutei muito o marceneiro, eu sempre escutei muito o pedreiro, o mestre de obras. Eu entendo muito de obra porque eu sempre fui muito aberta, né? Eu nunca cheguei em uma obra numa posição de superioridade, porque eu tenho uma formação superior. Eu sempre cheguei de igual para igual, já sentei em canteiro de obra e comi quentinha junto com o pedreiro, que é pra gente ficar ali no mesmo patamar. Mesma conversa, né? E a gente conseguir fazer uma troca, né? Ele não ser intimidado pela minha presença e do contrário também. Então, eu sentei na marcenaria com as pessoas mesmo do chão de fábrica que fazem para discutir como é que era o encaixe, qual era a ferragem, como é que montava mais rápido. Às vezes eu chegava com a ideia, eles vinham com a solução melhor. Sim. Às vezes eles vinham com a solução, a minha ideia aprimorava. Então, assim, foi uma troca muito boa. E aí a ideia foi, primeiro, fazer uma casa inteligente, que pudesse ser uma casa que está na serra, que está na praia, que está na cidade, né? Uma casa que o estilo dela é rústico, mas ao mesmo tempo ela também é sofisticada, então ela cabe, dependendo da roupagem que você dá, ela cabe em qualquer conceito. E a gente usou, né, uns materiais, técnicas construtivas, a gente fez um forro de esteira de palha, coisas que se aplicavam nas casas de interior, Sim. nas casas de prédio pescador, então a gente fez essa mistura, usou um piso que se parecesse um pouco com um cimento queimado para poder dar aquela sensação daquele piso manchado, meio acinzentado, meio... Que a gente vê muito em casas cearenses, né? Isso, exatamente. E sempre com a preocupação de usar todos os materiais, todos os fornecedores daqui, né? Locais. Para poder, enfim... É o que eu estava falando do percurso da Casa Cor, né? Hoje a gente tem uma indústria que a gente não tinha. A gente tinha que trazer de fora, né? Sem dúvida. Quanto mais importado, mais chique, né? Hoje a gente tem uma indústria local, que essa foi a grande evolução desses 25 anos, que a gente consegue olhar para a gente e a gente consegue tirar da gente todos os recursos para fazer um projeto com um altíssimo nível de sofisticação. Então, esse foi a cereja do bolo. A gente saber que nós evoluímos Sim. como sociedade e como indústria, como serviço, para que a Casa Cor conseguisse ser toda feita aqui. Muito bacana. Eu já fiquei mais curioso ainda para ver as soluções. Eu não olho as imagens antes, para mim também ser surpresa, né? Vamos agora entrar nas imagens de obra, de montagem. 5 dias eu fiquei impressionado. Mas aí, Yara, vamos fazer só o nosso recadinho dos apoiadores e aí, enquanto eu já vou compartilhar a tela para a gente transmitir as imagens aqui. Então, eu queria agradecer o apoio da Rádica Revestimentos, da Romanza Móveis Planejados, da Rádio Tempo FM, da Lealtar Arquitetura, Arquiteto dos Sonhos e Cadeirode, que fizeram essa temporada especial acontecer. Se você quiser apoiar o nosso podcast também, entre em contato. Essa temporada especial já está chegando ao fim, então as oportunidades já se encerraram. Mas fala com a gente que a gente tem muito o que fazer aí no próximo ano, né? E na próxima Casa Cor, se Deus quiser. Então, vou transmitir a tela para a nossa TV. E aí já vou entrar aqui. Deixa eu ver. Epa, eu estava na pasta. E sai. Pronto. Então, aqui as fotos da obra. Vou abrir qual primeiro, Brenda? Acho que essa aqui tá anterior, Pronto. né?
Então aqui veio isso tudo pré-montado só para encaixar aí. Exatamente. Veio tudo pré-montado. E aqui é os brises que você estava falando. Isso, são brises móveis, né? Que você fecha a parede, né? Veda a parede ou você deixa completamente... Todas aberto. as paredes são assim ou não? A gente tem uma estrutura de 12 por 12 de madeira, fazendo as molduras, né? Aí, ora essas molduras recebem esses brises, Sim. ora essas molduras recebem os vidros. Então, ela está sempre vedada por vidro ou pelo brise. Ou pelo brise. E aí tem dentro da parte do box, né? Que foi vedado com painel. Sim. Que aí recebeu o revestimento, porque eu faço como se fosse de verdade, né? Sim, então o box sim. teria que ser revestido para ser prático. E em algum lugar também a gente colocou um papel parede, feito aqui também, assinado por designer daqui. Foi todo de marcenaria. Foi todo de marcenaria. Pelo local, né? Então, Isso, assim, exigia que fosse todo de marcenaria, porque não dá para construir dentro do shopping, né? Isso, mas isso é um projeto que foi como se fosse um teste, né? Um modelo para um projeto que realmente eu tenho. Um protótipo, um projeto que realmente eu tenho, sendo que esses montantes, eles são de madeira feita de... Na verdade, não é madeira, né? A gente chama madeira ecológica, mas é plástico reciclado que recebe um filme, assim como o MDF, né? Com impressão de madeira. Então, interessante. Esse projeto, ele existe de verdade para a hotelaria, né? A gente brincou aí com ele, viu, estudou as soluções para realmente vender isso de verdade para os clientes de hotelaria que querem uma arquitetura modular, mas não querem aquela coisa quadradinha, container, né? Entendi. Então, assim, é uma prototipagem de um produto, vamos dizer assim, que provavelmente vai para o mercado. Isso. Se eu tinha que fazer isso, eu disse, então vou experimentar, fazer uma coisa útil, né? Que simplesmente não se desmanche e se perca toda a ideia. A partir disso, podem vir negócios, né? E pode vir um desenvolvimento de um produto modular aqui, que pode ser vendido aqui em outra cidade do Brasil. E pode ser entregue hoje novamente, com a questão da globalização. E, assim, adaptável, né? Para as condições locais, como você estava falando. Pensando para cada condição, você pode fazer os ajustes necessários, né? De vento, de luz. Exatamente. Aí o Pedro, que me acompanhou... Vocês estão vendo essa luzinha ali? É porque já estava amanhecendo no shopping, tá? Não é a luz do shopping, não é a luz do shopping. Essa luzinha que você vê ali no fundo, brilhando naquela placa branca, é o sol que ele nasce na vidraça aí do fundo. Então foi o Pedro na foto tá de olho fechado, mas não tá dormindo em pé, não, né? Aí é a solução do teto que você falou. Isso, porque eu não ia fazer um teto de gesso, né? Porque é uma obra molhada, que a gente chama, né? Uma obra que requer lixar, pintar. Então eu pensei num forro que eu uso mesmo nos meus projetos de casa de praia, que é um forro modulado, encaixado com palha. Então eles estavam aí encaixando a palha para poder fazer esse fechamento. E é assim, não é um fácilzinho de encaixar, não, né? Para 5 dias é corrido, né? Devido à correria, né? Acabou sendo mais difícil colocar, porque a gente quis colocar por cima, mas se a gente tivesse feito os quadros modulados em fábrica, teria sido mais rápido. A gente achou que não, que a gente ia ganhar tempo, mas acabou que a montagem provou o contrário. Eu já faço isso nos meus projetos e eu sempre levo os quadros modulados. Só que... Já faz o quadro em fábrica e vem só encaixar. Isso, só eu faço isso para os forros de banheiro de casa de praia, porque se tiver algum vazamento, você só levanta ali aquele forro, modifica alguma coisa ali em cima e põe de volta. Com o tempo, a palha é um material natural, né? Então ela tem uma vida útil. Eu tiro, desprego aquela palha, vou lá com a grampeadeira, prego uma palha de novo e tem um forro novo. Posso mudar de material, posso mudar de cor, né? Então eu gosto muito dessa flexibilidade que essa arquitetura é pensada para ser montável, né? Esse exercício que a gente fez na vida com Lego, né? Ele era o meu principal brinquedo, era o Lego. Então... Aqui são as da obra. Quais foram os desafios, além do que você já falou de prazo? Qual foi o outro desafio que você teve aí numa montagem do shopping que é bem diferente da montagem comum? O maior desafio foi manter as pessoas acordadas, na verdade, né? Um cafezinho. Então, no primeiro dia eu fui embora mais cedo, né? Fiquei só até umas 2 horas ou 3 da manhã. E aí, no outro dia, eu disse, não, eu tenho que ficar aqui, incentivando o pessoal, levando pizza. Pra ver se o pessoal fica, porque quando você tá junto, né,
E o pessoal foi muito parceiro, né? Eles estavam ali comprando a briga comigo. Então, nada mais justo do que eu estar lá com eles, né? E sempre surge uma pequena dúvida. Às vezes monto uma coisa, eu tô ali com o meu olhar e eu digo, se a gente fizer assim, será que... Porque como nunca tinha sido testado, né? Aí foi a estreia. Foi prototipagem de verdade, né? A primeira prototipagem foi logo valendo. A ideia era montar fora e ver tudo como ficou, desmontar e montar dentro do Iguatemi. Mas o material demorou muito a chegar, não dava tempo da gente montar inteiro, desmontar e montar de novo. Então a gente montou, pensou tudo, estudou e montou a primeira vez aí. Então aí também foi o teste de montagem. Se tudo encaixava, a gente testou aí. Então em algum momento teve alguma coisa que não deu certo, que a gente precisou estudar, compatibilizar, mas enfim... Foi tranquilo, e precisava porque o pessoal foi muito da parceiro. tua presença para decidir na hora, né? Para decidir na hora, diferente de uma coisa feita com prazo, que você marca uma reunião, vai lá, tira dúvidas. A dúvida surgia na hora e tinha que ser resolvida na hora. Então, porque não tinha amanhã, tinha que ser agora, né? Vou agora para as imagens finalizadas. Qual é que você quer que eu inicie aí? Talvez essa aqui, né, que é bem do meio. Aquela que é bem grande. Deixa eu voltar. Qual? Essa aqui, que eu acho que mostra Pronto, essa aqui já mostra o espaço mais amplo, né? Exatamente. Essa já é então, geral. Me dá um pouquinho do contexto geral do que é um ambiente para quem não foi, né? Entender qual é o ambiente, o que é que compõe todo esse espaço. Pronto, a minha ideia foi fazer uma unidade, tá? De habitação ou de uso de hotelaria, onde eu tenho um quarto com um closet, banheiro bem amplos, tudo integrado. E eu tenho uma mesa de refeição, uma pequena copa, né? Sim. No caso de uma moradia, né? Uma casa de veraneio, a gente teria que fazer um aluguel por temporada. Uma mini cozinha, né? Sim. Mas no caso aí foi pensado como hotelaria, então a hotelaria não quer a cozinha, ela quer só uma copinha. Sim. E eu tinha um retângulo que o Iguatemi me deu, de 5x6, 5x7, na verdade. E eu quebrei com esse retângulo. Eu coloquei no meio do quarto essa parede em diagonal, que Sim. tira um pouco que dessa essa que a gente está vendo do painel de vidro ali. A única parede que tem no meio aqui, a parede da cama. Então essa parede aqui é em diagonal. Ela é em diagonal. Entendi. Se você for ver em planta baixa, ela está cruzando diagonalmente o ambiente. Então, quando eu criei essa parede cruzando em diagonal, eu tornei o espaço mais interessante. Que aí é o valor do arquiteto, né? A gente consegue pensar numa coisa que as pessoas geralmente não pensariam. Todo mundo iria para o lugar comum, de encostar a cama numa parede, né? Tratar tudo na ortogonal. O Iguatemi me deu um espaço e eu pedi para eles algumas concessões. Eu queria fazer uma varandinha saindo aqui um pouquinho diagonal. Queria fazer o banheiro um bloquinho fugindo do quadrado, né? Sim. Fugindo do retângulo, para que ficasse uma arquitetura... Desculpa. Para que ficasse uma arquitetura interessante. Sair daquele quadradinho. Isso, não ficar parecendo um standzinho ali, né? Realmente... Dentro da caixa, literalmente, eu queria expandir a caixa, né? Fiz umas briguinhas com a caixa e a gente conseguiu um resultado super interessante. Então, essa parede diagonal faz com que eu tenha ambientes que ora se estreitam, ora se expandem. Então, quando eu tenho só uma passagem, aquilo ali se estreita. Mas aí, no outro canto, se expande. Eu tenho um canto onde eu venho com uma ofurô, que aí eu já preciso de uma área mais larga. Então, acabou criando essa... E as pessoas pensam que o ambiente é muito maior do que é. Quando eu mostro a modulação, digo, esse vidro tem 2, aqui tem 1, aqui tem 2. A pessoa aqui só tem 5 por 7, né? Nem por 7, é por 6,5, que a gente deixou uma margenzinha de espaço. 5 por 6,5 é muito... Dá a sensação de ser muito maior. Por quê? Porque o espaço é interessante, porque o espaço gera curiosidade, você percorre e você não entende. E todos os cantos são úteis, né? Todos os cantos são úteis. Aquele cantinho lá onde está a poltrona, né? Uhum. Ele é um canto que é um triângulo. Então, a poltrona com o tapetinho redondo e a luminária de leitura encaixam perfeitamente nesse lugar triângulo. Sim. Então, aqui eu tenho o estreitamento, ali eu tenho o alargamento. Aqui é só uma passagem, lá eu tenho um ambiente. Onde enlargueceu, você já encaixa uma utilidade. A mesa do lado de cá já está na diagonal já mais ampla, né? Exatamente. Então... Como solução de arquitetura, né, é interessante o layout. O layout é uma das coisas importantes que a gente faz, eu digo que layout é funcionalidade, né? Você pensa no layout é que você consegue toda a funcionalidade. Isso. Depois você vai para estética no 3D, né? Mas o layout, a planta, é onde você resolve a funcionalidade. E o layout, feito por um profissional habilitado, ele pode repensar, né, o status quo
será que a sala precisa ser assim? Será que essa mesa tem que ser desse jeito? Então, quando você está com um profissional que escuta as suas necessidades, né? E traduz aquilo ali no layout, a gente acaba repensando um pouco os padrões de casa, fazendo projetos mais diferenciados. Eu até brinco, quando eu estou fazendo um layout, eu normalmente gosto de tirar o cliente da zona de conforto. Mesmo que ele não aceite inicialmente, a gente retroceda para o que ele quer, mas eu sempre vou propor assim, algo diferente. Mas eu achei a solução aí sensacional, né? Tem que ir arriscando, né? Vai arriscando, até para a pessoa, para o cliente, entender que existem outras possibilidades, né? Ele pode até não optar por isso, mas que elas estão ali na mesa para você escolher, né? Isso. E eu vou dividir aqui um pensamento que eu aprendi com um amigo que trabalha com design e produção de loja, né? E ele falou uma vez, né, que a zona de conforto todo mundo faz. E aí ele estava num trabalho e aí o contratante perguntou, mas você não tem medo de errar? Ele, claro, eu tô aqui para arriscar, para errar. Porque se não for para errar, não tem razão de eu estar aqui. Sim. Quem tem que correr o risco é quem é mais criativo, né? As pessoas mais criativas, elas correm risco porque elas estão inventando, elas estão saindo da zona de conforto. E não vai agradar todo mundo nunca. Vai ter sempre alguém que vai chegar e vai dizer, eu preferi essa parede reta. E ok, é isso. Para você, mas o trabalho às vezes é desenvolvido para pessoas que têm um pensamento diferente também, né? Isso, mas o medo nos congela e o medo faz com que a gente se iguale, que a gente não se destaque. Então, a gente tem que se arriscar. Não tem Inclusive, jeito. Você aí, quando você pega o quadrado que o Iguatemi propôs e você solicita que mude, o não você já tinha, né? Isso. Podia, é uma solicitação que deu certo, né? Então, assim, não ficou preso ao que normalmente o shopping vai dispor, né? Mas aí é preciso estratégia. Eu fui para o Iguatemi para apresentar um layout e eu já levei um 3D lindo que eles ficaram assim, vibrando, que eles estavam na expectativa de eu levar um layoutzinho do que é que eu ia fazer. E eu surpreendi, né, positivamente. Sim. E tudo que eu pedisse ali, eles iam me dar sim, porque eles estavam muito felizes com o empenho, né? Eles estavam só esperando um standzinho, uma coisa comum, e eu cheguei oferecendo além da expectativa. Então, também, a gente tem que ter estratégia. A moeda de troca foi grande. A gente tem que ter estratégia também, né? A gente tem que se valer dos recursos que a gente tem para conseguir convencer o cliente e conseguir validar nossas ideias. Sensacional. O 3D não tá aqui, não. O 3D não tá aqui não, mas de repente eu posso mandar para você. Aí a gente faz assim, posta na toa e faz o collab com a gente que a gente posta, que a gente coloca no do podcast também. Tá bom. Aqui, me explica um pouquinho do que é esse espaço. Aqui é o banheiro. Isso, eu tô atrás daquela cama, né? Sim. Aquele painel da cama. Você viu um painel com um desenho de carnaúbas, que eu quis um papel parede regional, né? Não precisamos de videiras italianas nem espanholas, né? Então, fiz um painel com carnaúbas e nas costas desse painel ficou o fundo de madeira, uma madeira ripadinha. E, como eu te falei, eu tenho um estreitamento ali. Sim. E aqui eu tenho um alargamento. Então, onde eu tenho um alargamento, aqui dá para entender bem que a parede é diagonal, né? Sim, dá. É um triângulo esse espaço, né? Abre aqui, né? Isso. Próximo à banheira. Isso. E vai fechando na entrada do closet. Que aí depois abre de novo. Então, aqui eu tenho o ofurô com jardins, com as plantinhas, no brise aqui em volta. E ali tá aquela outra mordida, né? Aquela fugida que eu dei da caixa, né? Entrei um pouquinho, fiz um espaço de 1 metro, entrando pro shopping para poder dar a sensação de um banheiro a céu aberto, que é uma coisa que eu uso nos meus projetos e todo mundo adora. Seria o box ali do... É o box e o vaso sanitário. Eles estão num bloco só. Eu tenho uma porta de vidro corrediça que hora fecha o vaso sanitário, hora fecha o box. E em cima eu tenho um céu aberto, que é o que eu tenho na minha casa de praia, que eu acho o máximo e todo mundo gosta, e eu quis mostrar aí também. E aí as pessoas perguntam, mas na vida real, se estiver chovendo?
Aí nos meus clientes na vida real a gente tem um todo retrátil, então, vou viajar, deixa fechado, tô usando, deixa aberto. Eu acho que as pessoas têm que ter opção. Também. Se tem a opção de tomar um banho olhando pra lua, né? A gente não pode perder isso, porque um dia pode chover e eu estar tomando banho na hora dessa chuva. Então a gente vai atrás E outra, se tiver chovendo, das duas coisas. gasta menos água, né? De chuva, né? A gente se prende tantas coisas. Isso é um lugar de experimentar o que não é o óbvio, né? O que não é o nosso dia a dia. Talvez colocar até a bica aí a gente, eu não sei se você, mas eu venho do interior, sempre que chovia, todo mundo corria para debaixo da bica do telhado para tomar banho, né? Eu também tomei muito banho de bica. Eu acho que é uma experiência que todo mundo devia ter na vida. Né? Hoje choveu, todo mundo se esconde, mas lá em Oroz, que eu venho de lá, a gente corria pra rua brincar. E continua o mesmo teto. E aí continua o mesmo teto. O teto é uma placa só, isso é importante de você dar unidade nos materiais, porque você dá mais sensação de amplitude. Então a gente não marca a divisão dos ambientes através do material. Porque antes fazia isso, né? Quarto é um, sala é outro, Sim. cozinha é uma coisa, serviço é outra. O ideal é você dar uniformidade, né? Você ter uma materialidade, contínuo, né? Uma materialidade mais minimalista, mais única, que você imprime uma identidade em tudo e dá a sensação que o ambiente é maior, que eles se autocompletam, né? Sim. Uma outra imagem um pouquinho mais... Agora a gente vê bem aí a questão do vaso, né? Isso, Que o chuveiro tá aqui, o chuveiro tá aqui. E ali tá o vaso. E aqui eu tenho o estreitamento, né, da parede, Sim. sendo que a parede acaba. E aí eu volto pro formato retangular, onde eu tenho o closet. Também estrutura toda modular, um closet todo de alumínio. Um móvel solto. Com o vidro E ali o vidro de está no fundo. Numa situação real, a gente teria as cortinas rolô, né? Que você Sim. fecha ou abre para você ter ou não a visão. Só que a ideia, eu imagino isso aqui no meio de uma serra de Guaramiranga, no meio de uma clareira assim de mata, né? Então, um espaço que você não tem aquela falta de privacidade do urbano, né? isso, eu imagino isso numa praia, né? Onde você tem um coqueiral e você tá ali no meio. Então, quando você quer mostrar, você mostra. Quando você quer fechar, você fecha. Então, eu gosto dessa flexibilidade. Perfeito. Eu gosto que as paredes, elas sejam paredes só quando eu preciso que elas sejam paredes, né? Então, a ideia do vidro com as persianas ou com os rolôs, eles dão essa possibilidade. Sensacional. Vou voltar aqui, que chegou no fim das imagens, a gente vamos seguir para o outro... começou pelo meio, né? Começou pelo meio. Isso. Aqui, já O outro lado, lá da cama, lado. né? Eu tô no closet aqui do lado, tem uma parede de madeira que separa o closet dessa área. Aí é uma área que já tá retinha de novo, né? Sim. Na ortogonal. E eu encaixei essa mesinha com pendente. E ali na varanda, que ali já tá fora, ali na varanda eu tenho um móvelzinho que ele faz essa função dessa mini copa, né? Para você Sim. ter um frigobarzinho embutido ali dentro do móvel, ter um pratinho, alguma coisa, porque hoje as pessoas fazem uma hospedagem de longo prazo, assim. Sim. Antes, geralmente, 2 diárias, mas com o advento aí do kite, que as pessoas vêm do outro lado do mundo para uma Sim. temporada, elas às vezes passam 3 meses. E aí elas querem ter uma possibilidade de comer no quarto, porque todo dia você comer em restaurante e tal, às vezes fica um pouco chato. Então, às vezes, ela quer comprar ali fazer uma salada, quer fazer uma massa com um amigo, conversando, tomando um vinho nessa casa Sim. de 3 meses, né? Então, a gente hoje pensa em dar um pouquinho dessa copa para a pessoa ter essa sensação de casa. Sim, e também a questão de você ter aquela refeição fora do horário, né? Que às Isso, vezes exatamente. as pessoas do kite mesmo acordam às vezes muito cedo para ir velejar, né? É muito interessante. Então o teu projeto também tem esse viés de pensar a temporada aí pro kitesurfista, que é uma outra joia aqui do nosso estado, né? Isso, eu faço projetos reais, né? Então eu imagino que alguém iria precisar disso, quem iria precisar disso e como isso funcionaria da melhor maneira, né? Então eu me desafio, seria mais fácil eu fazer uma hipótese da minha cabeça e tudo que fosse difícil para mim, por exemplo, ter um pouco espaço, então melhor não ter uma mesa. Sim. Mas numa casa... É aquela, você não tem o seu cliente, como você falou no início, né? Mas você pensa o seu cliente, né? Isso, então, eu não assim, tenho o meu cliente, mas eu tenho a consciência do que o meu cliente espera do meu projeto. Então, eu faço sempre uma coisa que seja coerente com a Perfeito. realidade.
Aqui a gente está de frente, na Pronto. frente da cama, né? Já vendo esse Isso. espaço. Aqui a gente entende que a cama tá diagonal, ó. Ali a gente está no ortogonalzinho, né? Sim. E aí acabou que o lugarzinho ali da mesa ficou como se fosse um losango, né? Porque Sim. ficou um pouco diagonal com essa parede e perpendicular Então com essas aquela. duas paredes aqui, elas são diagonais. Essas duas são paralelas. Essas duas são paralelas? Isso. Entendi. A parede atrás da cama e a vidraça, elas são paralelas. Aí eu fiz uma solução que é colocar essa película no vidro, porque quem tá na varanda consegue assistir e quem tá na cama consegue Fica assistir. dupla face, né? A TV, que na verdade é um projetor, né? Isso. E no caso da pessoa, tô no quarto, vou dormir, ela vai baixar o rolô e o projetor vai jogar a imagem no rolô branco, que vai servir como uma tela. Como a tela De projetor. Então, isso era só para dar a possibilidade da pessoa assistir da varanda e assistir de dentro do quarto, para não E precisar... também ter essa permeabilidade visual, né? E, na verdade, eu acho que nem precisa, porque com tanta coisa bonita para a gente ver no nosso estado, nem de televisão a gente precisa. Mas, como eu estou pensando em hotelaria, tenho que pensar no item. Uma pessoa morando 3 meses... Se quiser, tem, né? Se quiser, tem a opção. Vou voltar aqui para o outro lado. Aqui a gente está vendo uma outra posição da mesa e aí, como você falou, tem acesso para o banheiro pelo outro lado? É um ambiente que você circula. Então, pela poltrona ali você já vai para o ofurô e também por aqui você chega no closet e no banheiro, que é um espaço aberto, né? Então, tem esses dois caminhos. E no projeto mesmo verdadeiro, teriam portas para eu fechar essas duas laterais, o painel se completaria até o fim e ficaria fechado. Só que por uma questão de acessibilidade, vai que velocidade, dia vão muitas pessoas ao mesmo tempo, então a gente retirou as portas para deixar o mais E até porque a proposta da mostra é deixar o livre, né? A gente deixou só a porta de entrada e deixou a porta também que vai para essa varandinha onde eu tenho aquela bancadinha que serve como copa, que são as portas que a gente chama de camarão, são corrediças articuladas, que elas abrem e deixam o espaço 100% integrado, como se não houvesse, não houvesse porta, né? É uma solução espacial, né? Eu sempre me preocupo em mostrar as soluções também, as coisas práticas que surgem. Porque se fosse de correr, você só teria 50% do espaço, de espaço. E se eu fizesse articulada só com um eixo, né? Eu ficaria também com aquele tamanho inteiro da porta de lado, né? Se eu abrisse duas portas. Essa, ela dobra no meio e corre para o lado. Então, eu fico com um quarto do espaço que ocuparia. Aqui é outra visão do closet, mais aproximada. Eu saindo do banheiro, indo pro closet. Aí é onde estreita, né? E aí ali abre de novo. Essa é a parede que tá nas costas da cama. Essa parede ripada. Ficou muito legal e ficou muito aconchegante. Chegamos ao final aqui das imagens. Vou colocar nessa imagem principal ou coloco em outra? Deixa eu ver aqui. Vou dar uma aproximada aqui para preencher mais. Brenda, sensacional nossa conversa. Queria agradecer demais a sua presença. E se você quiser fazer o convite, já que ainda vai ficar o seu ambiente ainda no shopping, né? Fica à vontade para fazer o convite. E, novamente, obrigado pela sua participação. Foi uma conversa muito boa. Entender todos esses conceitos que você coloca aí, né? Permeados por trás aí do seu projeto. Obrigado. Obrigada pela oportunidade, né, de falar sobre o meu trabalho, de convencer as pessoas do que eu acredito. E a gente vai ficar no Iguatemi até o dia 23 de novembro. Sim. A gente encerraria junto com a Casa Cor, mas acabou que o ambiente teve uma repercussão muito positiva, então a gente foi convidada a ficar mais um pouco. Que bom. Foi muito bom, motivo de orgulho pra gente. E é aberto à visitação. Você não tem que comprar ingresso, você não tem que se inscrever, você simplesmente chega lá e circula livremente. A gente tem uma pessoa lá no ambiente para tirar dúvidas, para esclarecer alguma questão. E até dia 23 estaremos lá. Ele fica aberto durante todo o dia? Ou tem... Todo o funcionamento do shopping, né? Que é das 10 da manhã às 10 da noite. Acho que só no domingo, que é só até 8 da noite, né? Meio-dia até 8 da noite, uma coisa assim. Então ele funciona igual ao shopping. Perfeito. E aí ele tá lá aberto, você pode circular, conhecer, tocar, perguntar. A gente tem um recepcionista lá para tirar dúvidas. E nossos contatos também estão lá para quem quiser saber mais um pouco. Enfim, estamos às ordens, que a ideia é, através do nosso ambiente, conversar sobre arquitetura, educar sobre arquitetura
e reverberar a qualidade da arquitetura que a gente consegue construir aqui no Ceará. Perfeito. No Ceará, em qualquer lugar do Brasil, porque hoje as barreiras geográficas já caíram, né? Do Ceará para o mundo, quem sabe. Verdade. Brenda, obrigado. Foi muito boa a nossa conversa. Espero que as próximas mostras aí da Casa Cor, as próximas edições, nós estejamos aqui, você também no seu ambiente, vindo aqui conversar com a gente. Obrigado pela tua presença. Obrigada também. Yara, vamos para o nosso recadinho final. Novamente, eu queria agradecer com essa imagem bacana aqui do espaço da Brenda, que está no Iguatemi Bosque, né? Eu queria agradecer os nossos apoiadores aqui do podcast, a Radica Revestimentos Especiais, Romanza Móveis Planejados, a Rádio Tempo FM, a Lealtar Arquitetura, a Arquiteto dos Sonhos e a Cadeirode. Então, mais um episódio e vamos esperar que ainda tem mais alguns aí para a gente finalizar essa temporada especial do podcast da Arquitetura Tudo e Casa Cor. Se você tiver sua dúvida, manda aí nos comentários que a gente passa para a Brenda ou a gente responde para vocês se for alguma coisa que seja da nossa alçada. Senão a gente vai passar para ela. Tá? E já se inscreve, curte o episódio, compartilha e ativa o sininho para você receber os próximos episódios. Obrigado, Yara, pelo apoio técnico, a Gabi, e até o próximo episódio, pessoal. Um abraço.